Olá, galera do sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Tiago Carvalho e bem-vindos para mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos ter a aula de número 5, então vem comigo para aprender muito inglês, tá certo? Bom, gente, na aula de hoje nós vamos dar um foco no conteúdo, o mesmo do conteúdo da aula passada, tá? Que são as palavras cognatas e pistas do contexto discursivo. Então a gente vai insistir nesse conteúdo porque eu acredito que este conteúdo seja algo muito importante para vocês, que é conhecer essas palavras a partir das palavras cognatas. Vocês tendo conhecimento sobre elas, vocês podem conseguir interpretar melhor textos, informações de diversos gêneros. Então é preciso que a gente reforce um pouco mais este conteúdo, justamente com a habilidade, né, de reconhecer, com apoio de palavras cognatas e pistas do contexto discursivo, os assuntos mais importantes de cada tipo de gênero de texto, tá certo? Então a gente vai reforçar esse conteúdo mais uma vez nessa aula, mas antes disso nós vamos fazer a correção das nossas atividades passadas, né? Sempre é bom a gente corrigir aquilo que a gente já fez, e para isso eu vou precisar sair aqui dessa tela do PowerPoint, acessar o PDF para a gente fazer a correção daquela atividade da aula 3, que foi o PDF, tá certo? Então, já em instantes estaremos novamente no PDF. Bom, gente, já estou aqui no PDF novamente, tá? E aí a última atividade que nós tivemos foi uma compreensão textual, tá certo? Então nós temos aqui novamente três questões para vocês responderem a respeito deste texto sobre a Mary, tá? Então, perdão que já tem as respostas aqui, mas eu vou lendo com vocês e a gente vai discutindo as questões. Então, antes de ler, vamos ler as dicas, né? Sempre leiam as dicas, pessoal. Observe a estrutura, o layout e a fonte do texto. Isso ajudará você a compreender. O que é layout, professor? Me esqueci. Layout, gente, é o formato de um texto. Onde esse texto está inserido? De onde ele foi retirado? É o formato do texto. E a fonte também, tá? Então, isso é muito importante. Fazer previsões nos prepara para compreender melhor o que vamos ler. Então, quando a gente utiliza a técnica do skimming, que é a visão rápida por cima do texto, eu já detecto aqui pelo layout desse texto que ele foi retirado da internet, né? Isso aqui eu já comentei na aula passada. Ó. Temos aqui a fonte, temos um site, temos ícones na barra de navegação, né? Temos mais ícones aqui nessa barra vermelha. Então, pelo layout desse texto, eu já posso dizer que ele é retirado da internet. Então, essa primeira questão ela vai ser pessoal, tá? Você prefere ler textos no papel ou na tela? De computador, celular ou tablet? E que livros você gosta de ler? Aventura, humor, romance ou etc. Bom, gente, então aqui vocês vão responder de acordo com a opinião de vocês. Eu prefiro ler textos em papel, né? Eu não gosto muito de ler na tela do computador, não. Só quando for necessário. Eu prefiro o bom e velho livro mesmo de papel, o livro impresso. Mas alguns de vocês podem gostar de ler mesmo eletronicamente, né? Como nós estamos fazendo mais nesse período. Então vocês vão com certeza se adaptar melhor a essa época, né? Essa nova geração. Então, vou deixar aqui a resposta pessoal, fica aberta a opinião de cada um. Questão número 2. Take a look at the structure, the layout and the source of the following text. Dê uma olhada, take a look, gente, é dê uma olhada, tá? Dê uma olhada na estrutura, no formato e na fonte do texto a seguir. Então, escolha o item correto, quadradinho ou triângulo. That completes each sentence below. Write the answers in your notebook. Escreva as sentenças no seu caderno. Então, este texto ele foi retirado de uma revista print, impressa, ou de uma revista online? Então, como a gente já viu o layout desse texto, tudo indica aqui ó, as pistas, as fotos, os ícones, que ele foi retirado de um site. Então, a resposta correta é o quadradinho, An Online Magazine. O texto é sobre o quê? Uma repórter criança ou uma repórter profissional? Essa repórter aqui, gente, ela é profissional?
Não, né? Ela é criança, então vamos marcar a opção triângulo, tá? Então ficou A quadradinho, letra B triângulo, tá certo? Ela é uma repórter criança ainda. O texto a seguir é sobre uma menina. Choose the items you expect to read about her. Write the answers in your notebook. Lembro que essa questão aqui eu respondi com vocês para demonstrar na aula passada? Então, não preciso nem refazer, né? Nós vimos que no texto tem o nome dela, tá aqui, ó, Mary. Temos a idade dela, que é age. E temos her hobbies, que é o que ela gosta de fazer, ó. Drawing, swimming, helping animals. Então, desenhar, nadar e ajudar os animais são os hobbies dela. A única coisa que nós não vamos ter é a nacionalidade dela, porque só fala que ela mora em Nova York, casa dela, mas a gente não tem como ter certeza que ela é a americana, tá bom? Então, são essas três aqui as corretas, tá certo? Então, tá feita a nossa correção, agora sim, vamos dar início ao conteúdo da nossa aula de hoje, tá bom, gente? Bom, pessoal, e hoje, como nós ainda continuamos vendo esse conteúdo de palavras cognatas, nós vamos ver mais palavras relacionadas ao coronavírus, tá? Mas só que dessa vez nós vamos focar nas proteções. Como que a gente pode se defender desse vírus tão perigoso? Algumas coisas que a gente está acostumado a ver na TV, nos jornais, em português, nós vamos ver como dizer essas palavras, essas expressões em inglês na aula de hoje. Então, vamos conhecer algumas dessas expressões. How can we protect ourselves from the coronavirus? Primeiro vamos ver as expressões que a gente pode utilizar para se proteger do coronavírus, tá bom? Então, primeiro vamos ver as expressões relacionadas aos do's. Do's são aquelas coisas que a gente precisa fazer para se proteger do coronavírus, tá? O que que a gente tem que fazer para se proteger? A primeira coisa, wash your hands, tá? Wash your hands. What does it mean? O que que significa? Lavar as mãos. Como que a gente lava essas mãos? What do we use? We use water and soap. Usamos água e sabão. A maneira mais simples e prática de se proteger do coronavírus é wash your hands. Washing our hands. The next one is use hand sanitizer. Use hand sanitizer. What's this, teacher? O que é isso, gente? Hand sanitizer. Vou mostrar a imagem, ó. É o álcool gel, tá? Então, in English, we say álcool gel, hand sanitizer. Então, o foco não é a substância em English, o foco é o uso. Então, o que que o álcool gel ele faz na nossa mão? He sanitizes. Então, ele faz uma limpeza, tá? Uma higiene. The next one, avoid crowds. Avoid crowds means ficar longe de multidões, de aglomerações, de pessoas. Então, essa infelizmente é uma época que a gente não pode estar junto de todo mundo, dos nossos amigos, em grandes grupos, até mesmo das nossas famílias, não é verdade? Então, avoid crowds. The next, stay home. Fique em casa, não saiam de casa, fiquem, assistam desenho, façam suas atividades da escola, não saiam de casa, tá, gente? Stay at home. It's important now. Use face mask. What is a face mask? São as máscaras, né? Que todo mundo tem que utilizar quando sai à rua. Você não pode sair sem proteção, tanto para proteger a si mesmo, como para proteger os outros. Nós temos que pensar, neste momento, na coletividade, não só em nós mesmos, mas pensar em todos da nossa sociedade. Então, when you go out of home, use a face mask. Face masks também são conhecidos em alguns lugares, pessoal, como mouth guard, tá? Então você pode utilizar essas duas expressões. Se bem que essa palavra mouth guard, ela também é utilizada para se referir àqueles protetores de dentes que os lutadores, por exemplo, de MMA, eles colocam na boca, né?
para proteger os dentes dos golpes dos adversários. Temos também face shield, né? Em alguns lugares já é recomendado, como por exemplo in a hospital, que os profissionais de saúde utilizem, além da máscara, né, o chamado face shield, que é aquela proteção que funciona como uma viseira, que ela deve ser utilizada junto com a máscara, como uma camada extra de proteção, tá? Por cima da máscara. Não, o uso do face shield, devemos lembrar, não elimina a necessidade de utilizarmos a máscara. Então, você tem que utilizar os dois. Se você não tiver o face shield, use pelo menos a máscara, tá? E se tiver a máscara e o face shield, use os dois, que é o ideal a se fazer. Então, agora nós vamos ver os don'ts. O que nós não podemos fazer se nós queremos nos proteger do coronavirus? What should we do? Então, vamos lá. Don't go out of home without need. Não saia de casa sem necessidade. Então, ó, olha essa figurinha que apareceu. Parece familiar, né? Quando eu saio às ruas, eu vejo several children flying kites. That's too beautiful, but it's dangerous, ok? É muito perigoso, dangerous. Flying kites, it's very good, but not now, not this time. Não dessa vez, né? Não é o momento de ficar na rua, de brincar, de se aglomerar com coleguinhas em campinhos de futebol, de soltar pipa, porque por mais inocente que pareça ser essa brincadeira, existe um risco em você se juntar com outras crianças que podem ter o coronavírus, o coronavirus, né, tão temido, e como muitas delas são assintomáticas, você pode nem mesmo saber se algum dos seus colegas está infectado ou não, e ele pode facilmente transmitir para você, pois esse vírus é muito contagious, muito contagioso, né? Outra coisa que não devemos fazer, don't throw your mask away on the floor. What's this, teacher? Unfortunately, many people do this. Muitas pessoas fazem isso, infelizmente, né? Pegam aquelas máscaras descartáveis e quando elas não têm mais uso, jogam no chão. Isso é certo, gente? Claro que não, né? Temos que descartar as máscaras de forma correta, colocar dentro de um saquinho. Se não pudermos jogar, descartar em uma lixeira, guardamos dentro de um saquinho, colocamos na bolsa para não contaminarmos outros objetos e ao chegar em casa ou em outro local, nós descartamos na lixeira, tá bom? Com todos os cuidados necessários. Temos também don't stay close to other people. Né? Eu vejo muitas filas nos supermercados, nos bancos, as pessoas próximas umas das outras. Isso é certo, gente? No, so don't do that. Stay away from people, not close. Então fiquem longe, não fiquem próximos das pessoas, tá? Vamos colocar aqui and next across, né? Because this is wrong. Isso é errado. Don't touch your eyes, nose or mouth, né? É uma tentação, muitas vezes, nariz coça, os olhos coçam, boca coça. A gente tende a fazer o quê? Colocar a mão. But this is dangerous. Don't do that. Don't do that. Don't touch your eyes. Don't touch your nose. Don't touch your mouth because it's dangerous this time. You have to wash your hands before touch your eyes, nose or mouth, ok? Wash your hands first. Lave as mãos primeiro, depois é que você toca nos olhos, na boca e no nariz, tá bom, gente? Não façam isso. And don't use anything before cleaning. Don't use anything before cleaning. What's this, teacher? What does it mean? Significa, gente, não tocar em nada, não utilizar nenhum objeto, nenhuma coisa antes de desinfectar. Quando você chega com algo de fora da sua casa, algum produto, uma encomenda que você recebe pelo correio, né, from the post office, you have to clean it before.
Você tem que limpar antes, né? You have to sanitize it. Tem que fazer uma higienização, ok? Because it's too dangerous and these things can contain coronavirus. So don't do that, ok? Não façam isso. Limpem antes de utilizar qualquer objeto. Vai utilizar um celular, limpa antes. Vai receber uma encomenda do correio, limpa a caixa antes, limpa suas mãos, tá? Não vá logo abrindo, utilizando. Comida também, que vem pelo iFood, por esses aplicativos, né? Que tem muita gente viciada em comprar alimentos assim. Não é legal. Limpe antes. Não confiem. Bom, e para a gente terminar a nossa aula de hoje, né, que passou tão rápido, já está chegando ao final, temos uma activity. O que é que vocês vão fazer? What are you gonna do? Vocês vão assistir a um vídeo que vai ser postado no YouTube, tá, gente? Tem esse link aqui para vocês copiarem e colarem lá no navegador. Vai levar vocês direto ao site, que é um vídeo em que mostra passos para cuidar da sua saúde, né? Que tem tudo a ver com o que a gente viu no nosso vídeo de hoje. E vocês vão criar, baseado neste vídeo, flashcards com o vocabulary visto, tá? Ah, professor, o que é flashcards? Flashcards, gente, é nada mais do que um baralho. Então, você vai criar cartas com desenhos e palavras, misturando. Quer ver um exemplo? Eu peguei aqui flashcards de animals para mostrar para vocês, ó. Então, temos aqui flashcards com o tema animals. Então, temos os desenhos dos animals e temos os nomes deles. Bear, hare, tiger, cat, fish, chick, seagull, hen e emu. Então, assim como nós temos os flashcards dos animals, nós temos os flashcards de qualquer coisa que a gente quiser fazer. No caso, vocês vão fazer flashcards dos itens que vocês vão assistir no vídeo sobre o coronavirus, ok? Então, vocês vão fazer desenhos e palavras para representar cada uma, tá ok? Teacher, how many? Quantas, né? Eu sei que vocês estão perguntando. Isso daí a gente pode combinar 10 flashcards, pode ser? 10 flashcards eu acho que é o ideal, que nem vocês fizeram do glossário das palavras, o mini dicionário ilustrado, tá ok? 10 já dá pra gente ter uma boa brincadeira e vocês podem se divertir com esses flashcards. Então vocês podem colocar, quando forem construir o flashcard de vocês, vocês grudem com cola 2 folhas brancas, né? Uma na parte da frente e uma atrás, para criar uma camada mais grossa e você não perder o seu flashcard. Ou então você utiliza papel cartão ou cartolina branca, depois você recorta os quadradinhos e faz o seu baralho, as suas cartas com as palavras e os desenhos, tá bom? Então, gente, obrigado. Thank you very much. It's time to say goodbye and thanks for watching. See you.